Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter por aqui. No vídeo de hoje a gente vai entender qual é a diferença entre uma ligação química e uma interação, também conhecida como força, intermolecular. Para a gente conseguir entender esses dois conceitos, é muito importante que a gente parta do seguinte princípio. Uma ligação química, ela sempre vai acontecer entre átomos, e uma interação intermolecular, ela vai acontecer entre moléculas. Tudo bem, Larissa, mas qual que é a diferença disso tudo? Vamos entender. Quando a gente fala de ligação química, a gente está interessado em criar moléculas. Por exemplo, quando a gente fala da água, H2O, a gente tem um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Para que essa molécula seja formada, eu precisei criar ligações químicas entre os átomos, para que ali a molécula seja formada, a molécula de água passe a existir. Agora, se eu tenho uma substância química formada, a própria água, por exemplo, eu não tenho apenas uma, eu tenho várias moléculas de água unidas umas às outras por uma interação intermolecular para que a minha substância seja formada como um todo. Então, a primeira diferença é essa. Ligação química é sempre entre átomos e interação ou até força, como também é conhecida, força intermolecular, ela acontece entre moléculas. Vamos lá. Na ligação química, nós temos três tipos básicos: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E aqui eu abro um parênteses. Se alguém já te contou ou se você já estudou na escola um tipo de ligação química conhecida como ligação dativa, eu venho te dizer que esse tipo de ligação não existe. Mas isso é papo para outro vídeo, tá? Ligação dativa não existe, só guarde isso dentro do seu coração. Então vamos focar nesses três tipos: ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. Começando do começo, né? Literalmente falando. O que é uma ligação covalente? A ligação covalente, ela vai acontecer entre átomos que estão a fim de compartilhar os seus elétrons. É como se você tivesse um elétron, eu tivesse um elétron. Eu preciso do seu, você precisa do meu. O que vai acontecer? A gente coloca esses dois elétrons para jogo e esse parzinho passa a ser meu e seu ao mesmo tempo. A ligação covalente sempre vai acontecer dessa forma. Já a ligação iônica, como que ela acontece? A ligação iônica, ela vai acontecer entre quem quer receber um elétron e quem quer doar um elétron definitivamente. Então, não vai acontecer igual a ligação covalente, onde acontece um compartilhamento. Não vai ser dessa forma. Na ligação iônica, a gente tem eu querendo perder um elétron completamente, eu quero me livrar de um elétron, e você querendo receber completamente esse elétron. Então, eu vou doar um elétron, você vai receber esse elétron, e quando eu dou um elétron, eu dou uma coisa negativa, eu fico positivo. E você que recebeu esse elétron, você recebeu uma carga negativa, você fica negativo. O que acontece com cargas opostas? Elas se atraem. Quem é positivo se atrai com quem é negativo e ali é formada a nossa ligação iônica, beleza? E a ligação metálica, como o próprio nome diz, ela é uma ligação que vai acontecer entre metais, onde vai formar um mar de elétrons. A ligação metálica é muito legal, porque ela literalmente vai formar um mar de elétrons ali sobre a superfície do metal formado, né, do composto formado, e inclusive é por esse motivo que os nossos metais, eles conduzem eletricidade. Então, tudo isso foi para te dizer o quê? Esses tipos de ligações químicas, eles acontecem entre os átomos para poder formar compostos químicos. A partir do momento que esses compostos são formados, eu posso ter uma atração entre uma molécula de água e outra molécula de água, ou entre uma molécula de água e uma molécula de álcool, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Para que uma molécula ela tenha atração por outra, aí vai entrar as interações intermoleculares, ou as forças intermoleculares, que vai fazer com que uma molécula esteja a fim de ficar próximo de outra, beleza? Já as interações intermoleculares, elas acontecem basicamente de 4 formas. Nós temos o dipolo induzido, o dipolo permanente, a ligação de hidrogênio e o íon dipolo.
Todas essas 4 formas servem para dizer o quê? Como uma molécula vai estar atraída à outra. Começando com o dipolo induzido. O dipolo induzido ele vai acontecer entre moléculas apolares. Uma molécula que é apolar, ela não tem um polo formado. E o que é um polo? Não tem uma parte da molécula que vai ser completamente positiva e a outra parte da molécula que vai ser completamente negativa. Não, ela é praticamente uma molécula uniforme em termos de carga. Então, duas moléculas apolares, elas vão acabar tendo essa interação por um dipolo induzido. Uma vai induzir ali um dipolo na outra e ali elas vão ter um tipo de interação intermolecular. Quando nós falamos de um dipolo permanente, nós estamos falando de duas moléculas polares, duas moléculas que já possuem polos muito bem definidos, onde o polo positivo de uma molécula vai se atrair pelo polo negativo de outra molécula. E nesse tipo de interação intermolecular, eu tenho um dipolo permanente criado. A ligação de hidrogênio, ela vai acontecer quando um átomo de hidrogênio de uma molécula, ele vai interagir com 3 átomos específicos de outra molécula. A gente tem o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Quando a gente tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós dizemos que ali há um tipo de ligação de hidrogênio formada. Então, por que eu estou usando o termo ligação nesse caso e não interação? Porque esses 3 átomos, eles são tão fortes, tão eletronegativos, que na hora de se atrair com esse hidrogênio de outra molécula, acaba sendo formada ali, de fato, uma ligação química, uma atração extremamente forte, extremamente poderosa entre flúor, oxigênio ou nitrogênio de uma molécula com hidrogênio de uma segunda molécula. Já o íon dipolo vai acontecer quando a gente tem, como o próprio nome diz, um íon interagindo com uma molécula polar, porque é um íon já com um dipolo formado. Então, é nesse caso, nesses 4 casos, nós vemos uma interação de uma molécula com outra molécula. Por isso que esse tipo de interação leva o nome de intermolecular. É uma interação que acontece entre moléculas. Beleza? Então, ligação química é o tipo de ligação, é o tipo de interação formada por átomos numa mesma molécula. Já a interação intermolecular, ela vai ser a atração, a força que vai unir átomos de moléculas diferentes e por isso eles vão ser atraídos. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ficado clara para você a diferença entre ligação química e interação intermolecular. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.